Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Agora são 7h mais 4 minutos. Muito bom dia. Está no ar a edição regional do Jornal da Manhã. Os principais assuntos desta quinta-feira. Vamos, é claro, atualizar aqui os números quanto ao coronavírus. União da Vitória registrando novos casos, indo a 7 casos atuais. Inclusive, um dos pacientes não respeitando e burlando a quarentena. Já vamos falar sobre esse assunto. Temos também detalhes para o município de Bituruna. O prefeito fala sobre as denúncias que devem ser encaminhadas também para a Polícia Militar das pessoas que não estão cumprindo os decretos do Estado e também do município. Outro assunto ainda, atualizaremos aqui Cruz Machado. Ontem, o chefe da Cesta Regional esteve visitando o município e entregando testes rápidos para a população de Cruz Machado. Vamos ainda falar sobre a campanha do agasalho. Sábado começou o inverno. E você, tem blusa aí? Pode estar doando para as pessoas que mais precisam neste frio. Esses são apenas alguns dos assuntos do Jornal da Manhã, que está no ar. Neste exato momento, temos aqui na área central 13 graus de temperatura, não há neblina. Com isso, é claro, o sol deve aparecer um pouco mais cedo. Segundo as informações do CIMEPAR, a temperatura chega a 25 graus, o sol aparece, mas ainda entre muitas nuvens. Há muita nebulosidade sobre o sul aqui do estado do Paraná, mas não tem previsão de chuva, apenas realmente esse grande acúmulo de nuvens. Esta condição ela deve permanecer pelo menos até amanhã. Já para o final de semana, tempo bom garantido. E por enquanto, até a próxima quarta-feira, não há previsão de chuva, segundo o Sistema Meteorológico do Estado do Paraná. Nesta manhã, o nível do Rio Iguaçu está em 2,92 metros. Vamos de informações. Eu começo imediatamente com União da Vitória. Ontem aqui já mencionamos, alertando os senhores motoristas, mas hoje vem a palavra oficial aqui da secretária de Trânsito do município de União da Vitória, a Tatiana Stachechin, falando da nova rotatória que foi implementada num cruzamento onde ocorreram diversos acidentes. Qual cruzamento? A Rua Ipiranga, cruzamento com a Visconde de Guarapuava. Foi finalizada mais uma obra do planejamento de União da Vitória, que é a mini rotatória entre as ruas Visconde de Guarapuava e Ipiranga. Foram feitas todas as mudanças de sinalização conforme o artigo 29 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, onde diz que quem tem a preferência na rotatória é aquele veículo que já estiver em circulação. Caso os dois veículos cheguem juntos, a preferência é de quem está à direita. Nós pedimos atenção redobrada nesse trecho. Apenas um comentário. O problema é que os nossos motoristas, eu acho que nem sabem o que é esquerda e direita. Porque quando isso acontece, podem notar, isso é comum nas esquinas onde falta ali a placa de qual é a preferência. Sempre é de quem está na direita. Mas os acidentes vivem acontecendo. Espero que com esta rotatória realmente diminua-se esse grande número de acidentes que tínhamos ali nesse trecho. Outro assunto para a União da Vitória é a campanha do agasalho. Neste sábado começa oficialmente o inverno e somos sabedores que os 2 meses mais frios aqui para a nossa região são justamente julho e o mês de agosto. Você que tem casacos, blusas, enfim, cobertores aí na sua casa, que estão muitas vezes lá encostados, tem gente que lamentavelmente ainda passa frio. A campanha do agasalho em União da Vitória já está acontecendo, segundo o prefeito Santinho Roveda. Nós temos essa corrente do bem e a gente está chamando ali o drive-thru do bem, né? A gente colocou uma tenda em frente à Secretaria de Ação Social, de Assistência Social, que a gente tem ali a Ana Cláudia como secretária, junto com uma equipe muito competente, uma equipe que dá conta do recado, que nesse momento extremamente complicado, atendeu muito bem e atende todos os dias casos realmente de tratamento com carinho, com atenção, com humanidade às famílias de União da Vitória, às pessoas que mais necessitam, que realmente são aquelas pessoas que a gente trabalha. Eu sinto que eu trabalho principalmente
para essas pessoas que têm mais dificuldade, que têm mais vulnerabilidade, que são mais humildes. Essa é a missão. Eu sempre falo, não estou num mandato, né? Eu estou numa missão. E essa campanha do agasalho, você que quer participar, quer doar, que quer estar engajado junto conosco, traga uma calça, uma blusa, mas vou falar uma coisa, traga coisa boa, né? Não precisa trazer coisa ruim, velha, traga coisa de qualidade, se coloque no lugar do outro, né? Seja gentil com o próximo, com as pessoas que estão precisando. Então, ali na assistência social, perto da igreja matriz, perto da Praça Coronel Amazonas, que até por sinal está ficando também coisa mais linda do mundo, sendo revitalizada, e a gente continua nessa de mãos dadas com a população. Muita gente já levou doação ali no Drive-Thru do Bem, na assistência social, de comida, de produtos de limpeza, e agora a gente está com a campanha do agasalho. Está frio pra caramba, então nós que já estamos passando frio e temos condições, temos que ajudar quem não tem condição, e é para isso que a gente está aqui, para fazer o bem, todo mundo junto, unido, para as coisas darem certo. 7h10. Outro assunto, atenção, senhores pais de alunos matriculados na rede estadual de ensino e que têm direito, então, a pegar a alimentação escolar, a merenda escolar. Não estamos tendo aula de forma presencial e, com isso, o governo do estado, assim como nos municípios, continua fazendo a distribuição de tais merendas. Por quê? Porque isso também acaba auxiliando a roda da economia, já que na merenda escolar, muitos produtores, são milhares de produtores espalhados em todo o estado do Paraná, que fornecem a parte da merenda para as escolas. Então, se não tivesse parado tudo realmente, esses produtores, esses agricultores, teriam também dificuldades. Assim, é claro, auxilia tanto o homem do campo, quanto, claro, as empresas que fornecem esses utensílios, essas cestas, e também ajudam as famílias nesse momento tão complicado de pandemia. Representando aqui o Núcleo Regional de Educação, vamos ouvir a senhora Anália Marconcin. Ela é coordenadora, então, aqui da alimentação escolar do Núcleo, e ela fala que amanhã, sexta-feira, teremos mais uma etapa da entrega. A 7ª entrega dos kits de merenda escolar será realizada nesta sexta-feira, dia 19/6, nas escolas estaduais. Mesmo com a suspensão das aulas por causa da pandemia da Covid-19, os estudantes regularmente matriculados, beneficiários do programa Bolsa Família, têm direito a receber a merenda escolar. A distribuição de alimentos às famílias dos alunos ocorre por meio de kits de alimentos não perecíveis e grupos da agricultura familiar. Cada kit será composto de um pacote de 5 kg de arroz parabenizado, 2 pacotes de 1 kg de feijão, 2 pacotes de 1 kg de farinha de milho, 4 pacotes de macarrão espaguete de 500 gramas, 1 unidade de óleo de soja de 900 ml, 3 unidades de molho de tomate pronto de 340 gramas. Os grupos da agricultura familiar que podem ser distribuídos são frutas in natura, hortaliças e sementes, legumes e tubérculos, temperos, iogurte, suco de frutas e doce em pasta, e também as batatas. Desde o início da pandemia, já foram distribuídos aproximadamente 60 mil kits de merenda escolar nos 9 municípios que compõem o Núcleo Regional de Educação de União da Vitória. Somente na próxima entrega do dia 19/6, serão distribuídos cerca de 5 mil kits de merenda, com todo o cuidado de higiene dispensado aos profissionais e famílias beneficiárias, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde. Agradecemos a todos os envolvidos no processo de organização, distribuição e entrega das merendas. Eu vou para um rápido intervalo e volto já aqui falando sobre o coronavírus, os novos casos em União da Vitória, assim como o monitoramento por toda a região sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense. Jovem Pan. De volta com o Jornal da Manhã, atualizando aqui pela nossa região a questão quanto ao coronavírus. No Planalto Norte Catarinense, não temos casos confirmados ainda em Matos Costa e também Irinópolis. Embora Irinópolis, nessa semana, apareceu um caso suspeito. E olha só, como são as questões. Esse caso suspeito é um jovem, 21 anos,
ele procurou unidade de saúde, estava com tosse, congestão nasal e dor de cabeça, que são sintomas típicos de gripe, mas, pelo protocolo, tem que ser considerado suspeito. Aí, então, ele fez o exame e agora aguarda, portanto, a chegada, o resultado desse exame feita pelo LACEN de Santa Catarina, ou seja, lá em Florianópolis. Também aqui pela região do Planalto Norte catarinense, vamos ao município de Três Barras. Por lá, são 176 casos confirmados. Já foram, portanto, descartados outros 52. Tem ainda um caso suspeito. E desses 176, 163 já estão curados. Portanto, são atualmente 13 casos ativos de Covid no município de Três Barras. Canoinhas, também tivemos um pequeno aumento no número de casos, e, portanto, nas últimas 24 horas. Segundo as informações da Secretaria Municipal de Saúde do município de Canoinhas, portanto, desses pacientes aqui, todos estão, é claro, sendo acompanhados, que somam 105 casos confirmados. Não foram registrados ainda óbitos no município quanto à doença, e só no dia de ontem foram 24 pessoas que passaram lá na central de referência, né, que é o atendimento voltado às pessoas com algum tipo de sintoma. Aqui também São Mateus do Sul. Vamos lá, segundo a Secretaria de Saúde, são 86 pacientes monitorados, em investigação são 56 casos, já foram descartados 783 casos e pela Secretaria da Saúde, ou seja, feitos pelo SUS, 16 casos positivos e feitos de maneira particular, mais 26 casos de Covid-19. Destes todos, 28 pacientes já foram recuperados e o município contabiliza, então, um caso de óbito por Covid. Temos aqui a situação também para o município de Porto União. Porto União, temos atualmente 2 casos confirmados de Covid-19 e outros 7 que já foram curados. E ainda, aguardando o resultado do exame, são mais 5 suspeitos, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Já já vamos falar da questão de União da Vitória, porque vamos tentar manter contato ao vivo com o secretário da pasta para comentar os casos. Porque agora vamos falar de Cruz Machado. Primeiramente, aqui só atualizar as questões. Ontem foram, então, divulgados, saíram novos resultados por lá, e todos aqueles que foram divulgados no dia de ontem, nenhum confirmou. Portanto, o município continua com 3 casos ativos de Covid-19 e ainda assim tem outros 22 aguardando o resultado do exame, considerados suspeitos. Foram 45 já que deram negativo, sendo 39 através de exames, né, que esse é feito lá no LACEN, em Curitiba, e mais 6 que negativaram por testes rápidos. Testes rápidos esses que ontem o chefe da 6ª Regional de Saúde, o Dr. Ricardo Krizanovski, esteve entregando ao município de Cruz Machado, e na oportunidade ele deixou também a sua mensagem à população. Viemos aqui hoje mais para fazer uma visita a Cruz Machado. Eu acho que o momento que estamos enfrentando todo o Paraná era um momento planejado. As ações do governo do estado foram exatamente para esses momentos, né? Tivemos a confirmação de 3 casos em Cruz Machado. É importante que a população saiba que nós vamos ter os casos porque nós estamos passando pela pandemia, né? Nós temos que ter o contato com o vírus para nós podermos ter defesa com o vírus. Então, assim, é esperado esses casos. Eu acho que a população não pode, em momento nenhum, ficar desesperada. O trabalho em que a Secretaria de Saúde de Cruz Machado tem feito, que o prefeito Bibi tem feito, é exatamente o trabalho que foi orientado pela 6ª Regional de Saúde. Então, assim, eu acho que a população tem que fazer a sua parte, fazer o uso da máscara, distanciamento social, permanecer pelo menos 2 metros de distância um do outro, lavar as mãos com água e sabão, fazer o uso do álcool em gel e principalmente ficar em casa. Esse é um momento em que nós estamos tendo um maior número de casos em todo o Paraná. Então é importante que vocês também, munícipes, ajudem a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde. Façam o que está sendo pedido, porque eu sei que tudo que pode ser feito pela Prefeitura e pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo Governo do Estado está sendo feito para o bem de vocês.
Atualizando aqui ainda o município de Bituruna, por lá são 5 casos ao todo até hoje confirmados, sendo 3 já recuperados e 2 casos ainda ativos de Covid-19. E há outros 5 que aguardam resultado do exame, portanto dados como suspeitos. Para Bituruna, o prefeito Claudinei de Paulo Castilho fala sobre as questões voltadas às denúncias, né? O pessoal que geralmente faz aquela festinha particular, aglomeração, as coisas que não podem estar acontecendo nesse momento devem ser denunciadas junto à Polícia Militar. E também, é claro, o prefeito foi questionado sobre as filas. Fala-se que, mas não pode fazer festinha, mas lá no banco, lá na lotérica, tem, né, dezenas de pessoas. O prefeito explica que essa é uma questão de necessidade. Estão lá porque precisam realmente do dinheiro que vem em boa hora. E segundo o prefeito, são cerca de 3 milhões de reais que estão sendo injetados todos os meses através desse auxílio emergencial na economia biturunense. Então vamos só colocar aqui, antes de termos o coronavírus, o que a gente fazia a hora que tinha um vizinho com som alto, com churrasco e com... O que nós fazíamos? Ou nós fazemos? Nós ligamos no 190 na Polícia Militar. O que nós estamos falando é que nós hoje não estamos conseguindo ajustar essa questão com a Polícia Militar. O governo do Estado do Paraná já decretou também que é obrigatório e colocou algumas funções da Polícia Militar durante a pandemia. O que nós queremos é que a hora que ligue no 190, a polícia também possa ir lá fazer eles também têm esse poder de polícia muito maior, é a função deles, do que os nossos fiscais de vigilância sanitária, que estão fazendo esse trabalho. Então, só para esclarecer essa questão, é claro que nós recebemos no 3553-8012, nós recebemos agora, nesses últimos dias, dezenas e dezenas de denúncias das mais diversas possíveis, algumas dizendo que tinha uma pessoa lá no interior que estava vindo de Coronel, que estava vindo de outra cidade, que se deslocava, ia verificar, algumas procediam, algumas não. Então, na verdade, esse pessoal nosso da fiscalização, eles trabalham das 8 da manhã até as 10 da noite todos os dias. Então, eu quero aqui pedir a compreensão, se nós continuamos ligando no 190, no telefone da Polícia Militar. Agora a gente tem que entender que também a polícia faz ronda, e às vezes precisa fazer encaminhamentos até a União da Vitória. É uma equipe que fica trabalhando nessa situação de denúncias. Outra questão que eu observo é a grande quantidade de pessoas nas filas dos bancos e das lotéricas, da lotérica, né? Isso é uma questão, pessoal, que infelizmente a gente já procurou de todas as formas. No início nós não iríamos fazer nenhum tipo de orientação e ajudar nas filas, porque acreditamos que é uma questão, é a mesma coisa do supermercado. O mercado, se chegar uma fila e está grande e tiver que aguardar, a obrigação de cuidar da fila é deles. Mas lotérica, por exemplo, que a pessoa ia receber, ou vai receber o auxílio emergencial, ou nos bancos, é uma situação que nós colocamos, inclusive, orientadores para orientar. Não é para fiscalizar, é para orientar o distanciamento social, né? Se alguém da lotérica, do banco, pode lá ver se de repente a pessoa não está na data errada para receber e tudo mais. Agora, desde o dia 20 de maio, as pessoas estão procurando, principalmente a lotérica, para receber o auxílio emergencial. Em Bituruna nós temos hoje aptos a receber o auxílio emergencial 3.910 pessoas aptas a receber o auxílio emergencial aqui na nossa cidade. Isso vai injetar na economia do município em torno de 3 milhões de reais. Importantíssimo nesse momento da pandemia que esse recurso venha para ajudar principalmente as famílias que mais precisam. Diferentemente do cartão Comida Boa, aquele você liberou, o governo do estado é como se fosse um cartão de crédito, um pré-pago, pré-recarregável. O estado vai acabar e vai depositando outros R$50. Então esse, ou infelizmente, o do auxílio emergencial é um pouco diferente, e as pessoas têm que ir sacar. Muitas das famílias dessas pessoas não têm conta em banco, né? Então ela tem que ir fazer o saque na lotérica ou usar o dinheiro no banco. Então, desde o dia 20 de maio e até o dia 14 de junho, era a segunda parcela. Só que começamos agora no dia 17 até o dia 30 a terceira. Então, o governo federal também já sinalizou
de estar prorrogando, importantíssimo isso também para a economia e para essas famílias, mas já a partir do dia 17, que já é essa semana, até o dia 30, podendo receber, principalmente quem recebe Bolsa Família, está recebendo a terceira parcela do auxílio emergencial. Então, a gente sabe dessas dificuldades, sabe que não é fácil, aqui na lotérica especialmente, que a gente está aqui do lado dos bancos, nós estamos aqui na frente da maioria dos bancos, sabe que tem determinados dias que nós vamos ter um movimento muito maior aí nos bancos. Por outro lado, a gente sabe também que é importante esse recurso entrar para essas famílias que mais precisam. Então, a gente tem que medir essas duas situações. Os nossos orientadores estão lá para ver a questão de uso da máscara, se está tendo álcool em gel, se está tendo um distanciamento. Esse é o trabalho dos nossos orientadores e nós colocamos, né, Rodrigo? Foi colocado eles exatamente nesses pontos de maiores circulação. Então, era o assunto que nós tínhamos aqui. Agora são 7 horas mais 28 minutos, 7h28, e ao vivo eu mantenho contato agora com o secretário municipal de saúde de União da Vitória, Dr. Ari Carneiro Júnior. Doutor, primeiramente, muito obrigado por atender a nossa equipe de reportagem nesta manhã, para falarmos então dos atuais casos já confirmados no dia de ontem, subindo para 7 os atuais casos de Covid-19, e algo lamentável, é uma notícia aí que a gente não gostaria de dar, mas que um dos pacientes aí que confirmou o Covid acabou desrespeitando a situação da quarentena, onde deveria permanecer isolado para não disseminar o vírus por aí. Como foi essa situação, secretário? Bom dia. Muito bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Muito bom dia, Tiago. É um prazer mais uma vez fazer uso do microfone dessa emissora. E nessa manhã de quinta-feira podemos estar falando sobre os casos dentro do município da Vitória do Covid-19 que estão sendo monitorados, dos casos que estão sendo dado altas, nos casos daquelas pessoas que são feita a coleta, enfim, de todo o trabalho que temos desenvolvido no município. Infelizmente, essa informação que você coloca foi um fato que ocorreu quando do recebimento dos resultados dos Covid positivos de União da Vitória, ontem pela manhã, a vigilância epidemiológica, ela tem a obrigação de estar em contato com os pacientes para dar a eles o resultado, se é positivo ou negativo o exame que ele realizou. E ao contactar com um dos pacientes positivos, foram 2 ontem que recebemos e que foi colocado no nosso boletim, um deles não se encontrava e a informação que tivemos foi que teria ido fazer um curso na cidade de Curitiba. Isso, infelizmente, a gente tem que comunicar com a comunidade que é um crime da parte sanitária de desobediência do paciente, porque quando a pessoa faz a coleta e ela é uma possível portadora de um Covid positivo, que se faz a encaminhamento desse exame, esse paciente assina um termo de responsabilidade sanitária de permanecer em isolamento em seu domicílio até ter o resultado do que foi feita a sua coleta. Se a pessoa recebe um negativo, que não tem nada, essa pessoa continua sua vida normal, é orientado pela vigilância epidemiológica e a vida que segue. Se a pessoa é positiva, essa pessoa recebe esse resultado diretamente através das pessoas responsáveis, no caso, no posto de saúde vai contactá-lo ou a vigilância epidemiológica diretamente vai contactá-lo e orienta-o de que deverá permanecer pelo período dos 14 dias e essas pessoas são monitoradas. Infelizmente, quando você não cumpre, nós somos obrigados, isso é lei, comunicar ao Ministério Público e o Ministério Público procede suas ações naturalmente por desobediência
e exposição à sociedade a uma doença de ordem comunitária. Então, é esse fato que ocorreu, infelizmente, com um paciente nosso. Porque no instante que você sai desse isolamento, sem saber se ainda é positivo ou negativo, você pode fazer como, infelizmente, essa pessoa fez, de estar saindo e expondo outros semelhantes à infecção pelo Covid-19, no caso, ou de uma outra patologia que eventualmente fosse de ordem comunitária e que estivesse sendo feito monitoramento como atualmente na pandemia do Covid-19. Então esse é o fato triste, muito triste, porque se você pensar toda a estrutura que se tem mantendo, o estresse que se tem, os trabalhadores de saúde, o estresse da comunidade, de todos nós seres humanos, de repente você ser exposto a uma pessoa tomando uma atitude dessa, para nós é decepcionante e triste. Então você fica pensando assim, puxa na vida, né? Até que ponto a pessoa tem que ter sua responsabilidade com os seres humanos, com as pessoas com quem convive. Seus familiares, as pessoas que não são os familiares, enfim, todos nós, de uma maneira ou de outra, estivemos expostos a esse tipo de atitude que não condiz com quem tem seriedade e que tem a responsabilidade. Lamentável situação, né, doutor? E, doutor, uma outra situação também aqui, até para não alardar, para não assustar a população, mas que é protocolo. Já tivemos em outros momentos aqui, e aconteceu, salvo engano, ontem ou ontem, o caso de uma senhora, moradora de União da Vitória, estava internada em Curitiba, acabou lamentavelmente evoluindo ao óbito e imediatamente foi sepultada, porque apresentou alguns dos sintomas. Não é que ela já foi sepultada diretamente por estar com Covid, e sim é um protocolo que o próprio Ministério da Saúde exige de pessoas com qualquer tipo de sintoma, aconteça então o sepultamento imediato, é isso? Exato. Como nós estamos em pandemia, e se você não tem uma causa mortes hoje, que você ponha ter identificado que não seja de Covid-19 ou de síndrome respiratória que possa ter a possibilidade, essas pessoas vão ser enterradas rapidamente, num percentual aí, normalmente máximo de 4 horas de velório. Se é Covid positivo, ou se você não sabe o diagnóstico, vai ser enterrado como Covid positivo, porque é feita a coleta dessa pessoa que infelizmente veio a falecer, e enquanto vai se esperar esse resultado, essa pessoa é realizado o seu enterro imediatamente, daquela maneira como já se sabe, em isolamento e solitário, mas nós estamos dentro de uma pandemia. Então as coisas são absolutamente anormais, né? Não é um padrão normal quando se nós não estivéssemos em pandemia. É uma normativa do Ministério da Saúde, repassada às secretarias de Estado, e as secretarias de Estado repassando para nós, secretarias municipais. Tá certo, secretário. Eu quero desejar agradecer mais uma vez a sua participação e obrigado, é claro, por toda essa transparência. O município de União da Vitória, assim como os demais municípios da nossa região, eles vêm sendo transparentes. Não tem o município escondendo casos. Isso aqui não acontece no município de União da Vitória. Diariamente, o próprio secretário, inclusive, repassando aqui os boletins através de várias plataformas, como o WhatsApp, enfim, o próprio Facebook da Prefeitura, deixando a população sempre bem informada sobre o que está acontecendo no município. Obrigado pela transparência, secretário. E a gente, claro, volta a manter contato a qualquer momento. Obrigado. Muito obrigado e um bom dia a todos. Agora são 7 horas mais 36 minutos, 7h36, e depois do intervalo, é claro, a gente segue com o Jornal da Manhã. Agora, no Jornal da Manhã Jovem Pan, Conexão Digital. Conexão Digital. Notícias do mundo digital com o professor André da Uniguaçu. Muito bom dia a você, rádio ouvinte da Jovem Pan, a 98.3. Aqui é o professor André do curso de Engenharia de Software da Uniguaçu com mais um Conexão Digital nessa manhã de quinta-feira. Pessoal, o grande furor
desses últimos dias aí tem sido o anúncio do PlayStation 5. Então, para os gamers, tem sido aí uma espera longa. Então, desde o ano passado já se sabia que o ano de 2020 seria o ano do lançamento dos novos gamers, dos novos consoles, tanto da Sony quanto da Microsoft. Então, o PlayStation 5 e a nova versão do Xbox, que ainda não temos um nome definido, mas muito em breve será lançado. Os dois que são os principais consoles de games do mundo, são os dois principais concorrentes. Geralmente, infelizmente, a Nintendo sempre fica um passo atrás. Ela fica não um passo atrás, ela fica geralmente léguas atrás, ela fica quilômetros atrás, porque ela sempre lança um produto novo para competir com os produtos antigos quando a Sony e a Microsoft estão lançando um novo. Então, por exemplo, agora que a Sony e a Microsoft estão lançando as suas novas versões, a PlayStation 5 e o novo Xbox, provavelmente a Nintendo venha com um videogame para competir com o PlayStation 4 e com o Xbox One. Então, infelizmente, eles sempre estão um passo atrás. Mas o PlayStation 5 aí trouxe diversas revelações. Então, muitas informações técnicas já vêm sido dadas sobre a capacidade de processamento desses aparelhos. Então, é uma coisa assim absurda o poder de processamento, a quantidade de memória, a qualidade e tecnologia que esses dispositivos irão embarcar. Tecnologicamente falando, eles são muito parecidos. Os dois utilizam a mesma arquitetura, significa o mesmo tipo de processador, uma estrutura muito similar, onde ambos terão uma capacidade muito grande de processamento, trarão assim, apenas foi apresentado um único jogo, mostrando como seria a questão gráfica no PlayStation 5, mas é uma coisa exuberante de ver o jogo, a qualidade das imagens, assim, o detalhamento de cenários. Então, assim, isso tudo é possível graças ao poder de processamento e as tecnologias que nós temos hoje. Então, através disso tudo, então pode-se aproveitar muito ambos, tanto o PlayStation 5 quanto o Xbox. O próximo Xbox serão aparelhos maravilhosos. A grande diferença entre eles é a questão dos jogos. Então, a lista de jogos exclusivos para essas plataformas geralmente é o que chama mais atenção. E a Sony tem ganhado esse páreo com jogos aí bem atrativos e que tem chamado muita atenção. Então, a saga God of War, no PlayStation 4, então a saga God of War, tivemos Homem-Aranha, tivemos The Last of Us. Então, diversos jogos aí que são exclusivos para a plataforma PlayStation. O problema principal que vai acontecer para nós brasileiros vai ser o preço. Eu estava vendo outro dia uma estimativa, então, assim, não tem ainda a definição oficial do valor dele nos Estados Unidos, mas ele vai ficar na casa dos $500. Mas, vindo para o Brasil, ele vai ficar na faixa aí de mais de R$5.000 esse aparelho, adquirido legalmente, com todos os impostos, com nota fiscal, tudo importado de maneira adequada. E os jogos, eu estava vendo na Amazon, tinha uma lista de pré-venda de jogos para PlayStation 5, onde o valor figurava acima dos R$400 um único jogo. Então, infelizmente, eu acredito que esse será o grande impeditivo agora para a grande maioria da população brasileira. Claro, os de maior poder aquisitivo não se preocupam com esse detalhe, mas para a grande maioria isso vai pesar, e muito ainda mais na situação que nós estamos vivendo com essa grande pandemia. Mas, pessoal, então vamos aguardar o lançamento aí dos consoles de videogame agora para esse ano. Então, os dois principais serão lançados agora em 2020. Deixo aqui meu grande abraço a todos. Até a próxima quinta-feira com mais um Conexão Digital aqui na Jovem Pan 98.3. Você ouviu Conexão Digital. Conexão Digital.
Agora são 7 horas mais 45 minutos do Jornal da Manhã, edição regional, vai ficando por aqui. Já depois do intervalo você continua com as principais notícias do Brasil e do mundo. A você uma excelente quinta-feira. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.